CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Toda sexta, Gilberto Sodré conosco aqui ao vivo, falando sobre tecnologia e as maneiras mais fáceis e práticas da gente lidar com esse mundo moderno, não é mesmo, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, Gilberto, hoje a gente tem aqui algumas perguntas de ouvintes, né? E temos também um novo assunto, que é quando a gente fala sobre o compartilhamento de informações, né? Por muitas pessoas no mesmo computador, no mesmo trabalho ou na mesma casa. E como é que a gente pode ter uma certa privacidade em relação a esses documentos, só que muita gente usa o mesmo espaço, né? Exatamente. Por onde que a gente começa, então? Bem, vamos falar um pouco sobre computadores de uso compartilhado. Ok. Hoje é muito comum nas casas e até em algumas empresas a gente ter os computadores de uso compartilhado. Várias pessoas utilizam o mesmo computador. E aí eu recebo várias perguntas de ouvintes ou de pessoas, usuários, internautas, como eles fazem ou poderiam fazer para proteger suas informações, já que cada pessoa que senta no computador não quer que as suas informações sejam vistas por outras pessoas. E a gente tem algumas alternativas, Fernanda. A primeira delas, o próprio Windows XP, para quem é usuário do Windows XP, existe um recurso lá no painel de controle, tem um ícone lá chamado de contas. Ele pode criar, então o usuário pode criar várias contas com senhas diferentes para vários usuários. Cada usuário então vai ter o seu login, ou seja, seu nome, identificação e a sua senha. E a partir daí vai ter um espaço reservado para ele utilizar, que não tem ou não é visto pelos outros usuários do mesmo computador. Então essa é a primeira forma que ele pode fazer para isolar, né, tanto a parte de navegação na internet, os e-mails que ele tem, ou os mesmos documentos que ele deixa no computador. Então esse é um primeiro recurso já disponível no Windows XP. Lembrando, lá no painel de controle, lá no painel de controle. Essa opção. Exatamente. Lembrando que o XP também tem um usuário chamado de administrador. E esse usuário, ele tem o direito de ver tudo o que está nas outras pastas. Então, toma cuidado com a senha do administrador, porque esse usuário vai conseguir, então, ver todas as pastas que estão armazenadas no computador. Então, vamos de novo aqui. Se a gente tem um computador em casa que é usado pelo pai, pela mãe e pelos filhos, isso, né? O administrador, que seja, por exemplo, o pai, mesmo que os filhos tenham suas senhas e contas independentes, o pai vai conseguir ver o acesso de todos. Todos. Vai ver a questão de navegação, vai conseguir ver a questão de arquivos armazenados, músicas, documentos, tudo que tiver no computador. Então é uma certa privacidade, né? Tem limite, né? Exatamente. Então esse é o primeiro passo, né, para a gente ter alguma privacidade. Ok. Um outro recurso que pode ser utilizado para aumentar a segurança do uso compartilhado de computadores são alguns aplicativos, né? Ou seja, que aí você pode pegar uma pasta, ou seja, dentro do computador, e criptografar e colocar uma senha. Aí sim, nem o administrador vai conseguir ver o que está dentro dessa pasta. Então a gente tem aqui dois exemplos, um chamado de Cryptiner. Então eu vou no site www.cypherix.com. Vou soletrar aqui www.cypherix.com. Nesse site, o usuário vai encontrar um aplicativo gratuito que ele pode fazer download para o computador e instalar. E ele escolhe, ou ele cria, na verdade, uma pasta. E essa pasta, ou seja, tudo que ele colocar dentro dessa pasta no computador vai estar criptografado, ou seja, vai estar embaralhado e vai ter uma senha. E aí mesmo o administrador ou qualquer outro usuário que sente nesse computador não vai ter acesso às informações. Então é um primeiro recurso que ele pode fazer para melhorar um pouco a segurança dele ou das informações que estão armazenadas no computador. E tem um outro que é um aplicativo da própria Microsoft, chamado Microsoft Private Folder. É encontrado no site www.softpedia.com, soletrando www.softpedia.com. O usuário entra nesse site, pesquisa lá por Microsoft Private Folder e vai encontrar também um aplicativo da própria Microsoft que tem a mesma função de criptografar uma pasta, as informações. Exatamente. Então é um outro recurso que ele pode fazer. Bom, eu acho que esse é o mais seguro dos seguros, exatamente, né? Exatamente. Seria o recurso mais seguro, ou seja, para os neuróticos de plantão, como a gente brinca na segurança da informação, pode usar esse recurso e vai ter uma situação bastante segura, né? Por último, pode dizer assim, se a pessoa quer transportar essa informação, por exemplo, num pendrive, ou mandar por e-mail e ter um nível de segurança, ele pode utilizar, por exemplo, a compactação, ou seja, gerar um arquivo zipado, ou zip, né, com senha. Ou seja, então só quem tiver a mesma senha vai conseguir descompactar esse arquivo. Ok. E o compartilhamento de senhas, hein?
É completamente desaconselhável, exatamente. Ou seja, senha é uma questão individual, né? A gente até brinca aqui, senha é que nem, que nem escova de dente. É um uso particular, ou seja, você não deve compartilhar a sua senha com outras pessoas. Né? Exatamente por problemas como esse. Principalmente em ambiente de trabalho, né? Porque em casa a gente até imagina que não vai acontecer grandes coisas, né? Exatamente. Mas no ambiente de trabalho podem fazer alguma coisa com o seu login, né? Exatamente. Aí, quem fez alguma coisa com o seu login e senha é você. Para o administrador de rede ou para a empresa, foi você que fez. Então fica muito complicado nessa situação. Bom, nós temos aqui duas participações. O do Bartolomeu, ele mora em Jacaraípe, no município de Serra, e ele parabeniza aí o programa, a CBN Tecnologia, diz que acompanha pelo rádio, também já aprendeu a ouvir pela internet, e sugere que o quadro tenha uma reprise em outras oportunidades, especialmente na parte da tarde. Bartolomeu, a sua sugestão já foi encaminhada para a gerência de jornalismo aqui da Rádio CBN, para que a gente possa, sim, aproveitar melhor o conteúdo do Gilberto Sodré. Mas enquanto a gente não tem essa reprise definida, você pode continuar ouvindo ao vivo, todas as sextas a partir das 10 da manhã aqui conosco, ou qualquer horário depois na internet, né, Gilberto? Exatamente. Agradeço ao Bartolomeu pela participação, pelo envio da informação, né, do contato, né, e a gente está aqui tentando ajudar e esclarecer as dúvidas sobre a internet e tecnologia da informação. Pois é, todos os programas do Gilberto estão disponíveis no site da Rádio CBN, no endereço www.gazetaonline.com.br/CBN. Você clica lá em comentaristas, você vai encontrar o Gilberto Sodré e vai encontrar o áudio, portanto, do programa de hoje, já daqui a pouquinho, logo que a gente encerra o quadro, ele já é encaminhado para a internet, para que as pessoas que pegaram pela metade, não conseguiram anotar aqueles endereços super interessantes que o Gilberto deixa aqui para gente, com a soletrar devagarzinho, né, Gilberto? Tudo isso é para facilitar a vida do ouvinte, do internauta. E tem também o Pedro Paulo Prete, ele ouviu o programa da semana passada, quando a gente falou sobre a recuperação de dados do disco, e enviou uma dica. Exatamente. Obrigado, Pedro, pela dica. Ele, na verdade, ajudou a gente aqui enviando uma sugestão de um programa para quem quer realmente apagar completamente as informações do HD, ou do disco rígido, chamado Eraser, no site www.heidi.ie. Esse programa é um programa gratuito também, que você consegue sobrescrever, ou seja, gravar por cima das informações que existiam no seu disco rígido. E aí você tem uma forma relativamente segura de depois doar ou jogar fora, ou então vender o seu HD e evitar que as pessoas tenham acesso a informações que estavam gravadas no HD. Obrigado, Pedro Paulo. Para quem não ouviu o programa da sexta-feira passada sobre essa recuperação de dados do disco, o Gilberto chegou a falar aqui que pode pegar fogo a sua casa, que o seu disco rígido é possível de ser recuperado. Disse ainda que pode passar um trator em cima do seu HD, que tem gente que consegue recuperar o disco rígido. Exatamente. E eu ainda até fiz uma brincadeira aqui, Gilberto, que as pessoas comentaram depois, eu falei, meu Deus. E as pessoas comentaram depois, falando assim, você ficou preocupada com o disco. Eu falei assim, eu não imaginava o poder de recuperação de um disco rígido. Exatamente. Tem hoje recursos bastante técnicos, bastante sofisticados, que você consegue recuperar informações que você imaginava estarem perdidas. Você ainda falou que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos faz 6 vezes gravações em cima daquilo que já foi apagado, né? A norma do Serviço de Defesa americano recomenda a gravação de 6 vezes sobre uma informação que estava gravada no disco rígido para que dificulte o acesso à informação anterior. Temos agenda? Temos agenda. Na verdade, temos uma dica interessante, que essa semana, um fato interessante dessa semana, que foi a divulgação pela ABS, a Associação Brasileira de Empresas de Software, de uma pesquisa sobre software pirata. Ou seja, a ABS, uma pesquisa no Brasil, e segundo a pesquisa, levantou que de cada 10 aplicativos utilizados no Brasil, 6 são piratas. Então veja que é uma quantidade bastante grande, né? Ou seja, bastante grande de informações. Ele, inclusive, disse que essa pesquisa disse que se essa estatística, né, de 6 a cada 10 reduzisse de 5 a cada 10, geraria mais de 10 mil empregos na área de tecnologia, ou seja, bastante coisa também. Ou seja, então eu fico pensando assim, se as pessoas, por exemplo, estão hoje utilizando software pirata, elas têm duas alternativas. Uma, obviamente, que é adquirir o software correto, que ela vai ter que pagar por isso, né, numa loja ou numa empresa. Ou ela pode usar a alternativa do software livre,
que é um software hoje que já tem equivalentes bastante adequados e compatíveis com os aplicativos proprietários, e esses são gratuitos. Então, ou seja, aí para o Office da Microsoft existe o BR Office, para o Photoshop existe o GIMP, e uma série de outras ferramentas que têm equivalentes no software livre. E a pessoa pode usar sem pagar nada, sem precisar pagar sobre isso, e vai ter o seu computador, os seus aplicativos de forma legal. Não precisa se enveredar pelo esse caminho da pirataria, exatamente, né, que é tão condenado. Exatamente. E até porque também ele corre o risco de ser identificado, né? Exatamente, ou seja, software pirata, ele tem, além de ser ilegal, ele pode causar danos no computador, porque você nunca sabe o que tem dentro daquele CD que você arrumou. Ou seja, pode ter um vírus, pode ter um worm, pode ter algum aplicativo que faça ou cause algum dano no seu computador. Tá certo. Se tem dúvida sobre tecnologia, pode mandar para o Gilberto Sodré. Todas as sextas ao vivo ele responde aqui conosco a partir das 10 da manhã. O e-mail do quadro CBN a Tecnologia, anote aí, é cbneatecnologia@gmail.com. Você também pode encaminhar suas dúvidas para o telefone do ouvinte aqui durante o horário do programa, de 9h30 ao meio-dia, no 3223-5911, ou então para o e-mail tradicional da Rádio CBN, que é o cbnvitoria@redegazeta.com.br. Muito bem. Gilberto, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima sexta. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes da CBN. Até a próxima sexta. Um bom final de semana para você e aos ouvintes da CBN.